Vamos agora para a questão de número 9. Vamos lá. A música pode ser transformada em senoides, também chamadas de onda seno ou onda senoidal, que são formas de onda cujo gráfico é idêntico ao da função seno generalizada. Ao analisar o gráfico da função seno, como mostrado acima, podemos dizer que a senoide tem como característica. Então, quando você prossegue aqui para as alternativas, você verifica que as alternativas estão trabalhando diversos aspectos fundamentais de uma função, né? Da função seno, no caso, imagem, período, onde é que é positivo, onde é que é negativo, enfim. Então, a gente vai aproveitar essa questão para fazer uma revisão desses aspectos, né? Os principais aspectos de uma função trigonométrica, que no caso é a função trigonométrica seno, né? Então, ele já está deixando bem claro qual é a função trigonométrica que a gente está trabalhando. No caso, f de x igual a seno de x. Bom, uma coisa que é importante na teoria, a gente está discutindo esse assunto, a gente lembra que o seno ele é um valor que está compreendido entre menos 1 e 1, certo? Então, já de cara, o aluno já tinha que ter isso em mente, tem que conhecer bem as funções trigonométricas. Então, quer dizer que o seno de qualquer coisa, que no caso eu chamei de x, esse x é qualquer valor, então seno de qualquer coisa, é algo que está entre menos 1 e 1, tá? Então, esse menos 1 aqui faz o papel de quê? De valor mínimo. E esse 1 faz o papel de valor máximo. Então, eu vou lembrar que o nosso f de x é o y. E o conjunto de valores de y corresponde à nossa imagem. Então, se eu estou trabalhando com uma função seno, f de x igual a seno de x, e eu sei que o seno de x ele sempre vai estar entre menos 1 e 1, esses valores, o y, querendo ou não, também vai estar entre menos 1 e 1. Né? É uma consequência simples de entender. Ou seja, se o conjunto de valores de y corresponde à imagem, quais são os possíveis valores de y? Bom, o y só pode estar entre menos 1 e 1. Então, a imagem da nossa função seno vai ser um intervalo que está entre menos 1 e 1. Certo. Wendel, eu quero ver isso graficamente. Então, a gente lembra que as funções, independente de qual seja, se o enunciado te fornecer o gráfico, eu consigo sim determinar a imagem. Né? Então, aqui a gente chegou na imagem conhecendo, né, as propriedades, sabendo que o seno ele está entre menos 1 e 1. Então, a gente foi deduzindo, então eu lembro que o y é a imagem, então o conjunto de valores do y é exatamente esse intervalo que vai estar entre menos 1 e 1, correto? Graficamente, quando você quer verificar qual é o conjunto imagem daquela função, eu verifico que o gráfico da função seno é essa ondinha aqui, ó, certo? E aí, o que você faz? Você pega pontos desse gráfico e vai observar onde é que esses pontos são projetados lá no eixo y. Então, você pega, por exemplo, esse ponto, projeta no eixo y. Esse ponto, projeta no eixo y. Leva lá para o eixo y. Leva para o eixo y. Leva para o eixo y. Leva para o eixo y. Enfim, você vai perceber que desde o ponto mais alto, desde esse ponto do gráfico aqui, o mais alto até o mais baixo, quando eu projeto no eixo y, eu vou chegar nesses extremos aqui. Quais são os extremos? É o y sendo 1 e o y sendo menos 1, correto? Então, quer dizer que a nossa imagem aqui, ela vai ser um intervalo que está entre o menos 1 e 1. Então, aqui vai ser a nossa imagem, que a gente vai colocar como sendo com a letra maiúscula, imagem I, vai ser o intervalo de valores que vai estar entre menos 1 e 1. Então, a gente prova de duas formas que a imagem da função seno, né, que a gente está trabalhando aqui com a função seno, ela é um intervalo de valores que está compreendido entre menos 1 e 1, ou seja, é um conjunto de valores entre menos 1 e 1. Então, a gente já elimina
a letra A, certo? Que fala que essa imagem é o intervalo que vai de 1 até 0, correto? Vamos agora para a letra B, ver o que ela tem aqui para a gente. Na letra B, f de x igual a seno de x é negativa no segundo e no terceiro quadrante. Bom, quadrante são regiões que são delimitadas no ciclo trigonométrico. Para quem não lembra, o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário. Então, eu já deixei desenhado aqui para a gente. Ó. Aqui eu tenho uma circunferência de raio unitário. E o nosso ciclo trigonométrico ele tem dois eixos. Ele tem o eixo vertical e o eixo horizontal. O eixo vertical é o eixo que a gente utiliza para verificar o seno dos valores. Não vou aprofundar muito aqui nessa questão, como é que você faz para localizar um seno. Já a gente só vai revisar mesmo essa questão de que a gente tem dois eixos e esses eixos determinam 1, 2, 3, 4 regiões que são chamadas de quadrantes. Então, o primeiro quadrante ele está aqui na parte superior direita, segundo, terceiro e quarto. Isso é importante, você tem que saber, tá? E para a função seno, onde é que ela é positiva, né? A função seno, ela admite valores positivos no primeiro quadrante, no segundo quadrante, apenas. E no terceiro e quarto, a função seno tem valores negativos. Então, esse mais aqui e esse menos são os valores de quem? São os valores do f de x, correto? Então, na letra B fala que a função seno é negativa no segundo e no terceiro quadrante. Falso, porque a função seno é positiva no segundo quadrante. Então, a alternativa, ela está errada. Beleza. Vamos agora para a letra C. f de x igual a seno de x é positiva no primeiro e quarto quadrantes. Pelo mesmo motivo, a gente acabou de ver que ela só é positiva no segundo e no primeiro. Então, está errada a letra C. Beleza. Na letra D, o período da senoide é 2π. Nessas questões que falam sobre período de uma função trigonométrica, o que você tem que fazer, aluno? A gente já fez uma questão que foi inclusive da prova passada, a última questão, 2021.1. A gente discutiu bastante sobre como identificar o período de uma função trigonométrica. Então, basicamente, basta você pegar aqui a distância entre dois picos ou a distância entre dois vales, correto? Que você consegue identificar qual o período dessa função. Então, se eu consigo medir quanto vale essa distância aqui entre esses dois picos ou entre esses dois vales, eu lembro que isso aqui é o nosso período. Aqui também é um período. Então, vamos dar uma ampliada aqui rapidão. Vamos verificar qual que seria o período. Quando você mede a distância entre menos 3π sobre 2 e π sobre 2, o período dá exatamente 2π, tá bom? Então, assim, aqui a gente está tendo muita calminha para discutir as coisas e tal, mas é bom você já ter ideia, tá? De como é que calcula o período dessas funções principais. E lembrar que quando a gente tem uma função trigonométrica, todas as vezes que eu vou calcular o período, eu posso pegar 2π e dividir pelo módulo de c. Quem que é o c? O c é o valor que está multiplicando o x, tá? Então, né, nessa questão, quando eu tenho a função seno, né, essa função aqui, se a gente fosse utilizar aquela forma genérica, f de x igual a mais b seno de cx mais d, que nem a gente discutiu na prova 2021.1. Aqui é como se o nosso a fosse 0, o nosso b fosse 1, o c fosse igual a 1 e o d fosse 0. Por isso que a gente chega nisso aqui, no f de x igual a 0 mais 1 vezes seno de 1 vezes x mais d. Ou seja, f de x igual a seno de x. E aí, usando essa expressão que eu acabei de falar para vocês, que é 2π sobre c, como o nosso c é 1, tu vai chegar que o período realmente é 2π. Ou seja, eu estou provando de duas formas que o período é 2π. Ou, no gráfico, você pega e verifica a distância aqui entre esses pontos na horizontal. Então, a alternativa correta vai ser a letra D.
E, finalmente, vamos aqui só para a letra E. Os valores máximos e mínimos da função seno são 1 e 1/2. Tá errado porque, assim, ele acertou quando ele fala que o máximo é 1. Tá correto, né? Então, tá aqui. O máximo é 1, só que o mínimo não é 1/2. O mínimo é -1. Tá aqui, ó. Se a gente pegar o pico dessa função e o ponto mais baixo, quem são os y correspondentes? É 1. Esse aqui é o valor máximo, beleza? Se você pegar esse carinha aqui embaixo, o que acontece? Ó? Esse aqui é o valor mínimo, tá? Então, por isso que a letra E está errada. Então, deu para a gente revisar bem essa parte de função trigonométrica, tá? É óbvio que você não levaria todo esse tempo para responder uma questão dessa se você já conhecesse bem as funções trigonométricas, tá? Mas o intuito foi exatamente fazer uma revisão. Então, vamos para a próxima.